pessoal, meu nome é Djalma Lúcio, professor Djalma Lúcio. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que é o método de Gauss-Jordan, né? Ou chamado método de escalonamento. Esse método foi indicado pelo nosso amigo, no caso, Tiago Mesquita. Um grande abraço para você, Tiago Mesquita. Meu amigo, tá certo ou não? E, Tiago, eu já lhe digo que essa aula foi feita especialmente para você, ou não, por que não dizer que foi feito para ti? Porque, afinal de contas, você e sua turma faz parte da turma de TI, tá certo? Vamos lá, olha só. Bom, primeiramente, eu vou dizer para vocês, no caso, que eu vou dividir essa aula, tá? Essa primeira aula, no caso, vai ser para a gente falar a parte teórica, né? A parte teórica, no caso, desse método Gauss-Jordan. E o segundo ou terceiro trecho da aula, no caso, vai ser em relação à resolução desses exercícios, né? Os exemplos desse método, ok? Então vamos lá. Bom, o que consiste o método de Gauss-Jordan? Ele consiste no seguinte: ele consiste em a gente achar os valores das variáveis, né? Então o método consiste, no caso, em a gente achar os valores das variáveis. Que variáveis? São as letras, né? X, Y, Z, K, enfim. Esse método ele é feito através de matrizes, né? A gente pega e forma matrizes, que é chamada matriz alongada ou matriz estendida. Mas para resolver um método de Gauss-Jordan, no caso, né, através das matrizes, há 4 procedimentos. Vamos a eles então, saca só, vem com o titio aqui. Bom, o primeiro tópico diz o seguinte: que o sistema possua número de equações igual ao número de incógnitas. O sistema possui um número de equações igual ao número de incógnitas. O tópico 2 é que o número de linhas seja igual ao número de equações. O tópico 3 é que o número de colunas é igual ao número de incógnitas mais 1. E o quarto, que a matriz em questão seja desenvolvida em uma matriz de identidade. Já não estou entendendo nada. Calma, vamos fazer aqui no açougueiro, vamos por parte, tá certo? Será só a ideia. Bom, antes de resolver aqui no caso, né, montar a matriz aqui no caso alongada, vamos estudar primeiramente o sistema, ok? Bom, o tio já colocou aqui para você no caso esse sistema aqui, e vamos analisar através do top 1. O que diz o top 1 aqui no caso? O sistema possua um número de equações igual ao número de incógnitas. O sistema possui um número de equações igual ao número de incógnitas. Então perceba o seguinte: eu tenho aqui no caso 3 equações, né? Então a equação 1, equação 2, equação 3, e tenho 3 incógnitas, ou 3 letras. De fato, tenho x, y e z aqui no caso em questão, ok? Então tá, com ele é possível a gente resolver o método. Bom, já que o número de equações é igual ao número de incógnitas no caso, né, vamos analisar o top 2 aqui no caso. O número de linhas tem que ser igual ao número de equações. O número de linhas tem que ser igual ao número de equações. Vamos dar uma olhada? Eu tenho 3 linhas e 3 equações. Ok. Agora, o número de colunas tem que ser igual ao número de incógnitas mais 1. O número de colunas tem que ser o número de incógnitas mais 1. Bom, eu vou te convidar agora no caso, né, eu vou fazer, nós começaremos a fazer a matriz alongada ou estendida, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai fazer, a gente vai pegar os coeficientes, né? A gente vai pegar os coeficientes, no caso, das variáveis ou das incógnitas aqui no caso, ok? E o que são esses coeficientes? São aqueles caras, ou aqueles números que ficam na frente das letras. São aqueles números que ficam na frente das letras. Como assim? Sei lá, vamos supor aqui no caso, sei lá, 5x no caso. O que é o 5 nesse caso? O 5 é o coeficiente. Vamos chutar outro. Vamos pegar aqui no caso 7y, por exemplo, no caso. Olha lá. O 7 no caso seria também o quê? O coeficiente. Tudo bem, gente? Certinho? Então, ok. Então vamos montar aqui então no caso. Olha só. Vou pegar os coeficientes dessa linha aqui. Então vai ficar 1, certo ou não? 1 e 6. Da segunda linha, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 4. Da terceira linha, o 2, 1 menos 1, 1 e 1. Ok ou não? Certinho? Fecha aqui no caso. Beleza? Agora, eu vou te convidar para fazer o seguinte: os elementos, né, ou os números do caso que estão depois do sinal de igualdade, você corta eles aqui, ó.
você corta eles aqui. Certo ou não? Beleza? Isola eles aí. Beleza? Tá. Vamos analisar agora, no caso, o quarto item aqui no caso. Qual que é o quarto item? A matriz em questão seja desenvolvida a uma matriz de identidade. A matriz em questão seja desenvolvida a uma matriz de identidade. Já o que é uma matriz de identidade? É fácil. Uma matriz de identidade é aquela matriz cuja diagonal principal, acima e abaixo dela, possui o quê? Os números zeros. Porque o que é uma matriz de identidade é aquela matriz que possui uma diagonal principal, né? Que não tem, logicamente no caso, em sua diagonal principal, todos os elementos dele igual a 1, e os elementos acima e abaixo, todos zeros. Já como assim? É assim, ó. Vamos supor uma matriz 2 por 2, então seria 1, 1 e 0, 0. Perceba o seguinte, perceba que isso aqui, ó, é o quê? É a diagonal principal. E acima, abaixo dela tem o quê? Tem o zero. Ok. Vamos supor agora, no caso, uma matriz aqui no caso, 3 por 3. Então seria, no caso, como o tio falou, a diagonal principal 1 e os elementos acima e abaixo dele seriam o quê? Iguais a zero. Ok ou não? E aí acontece. Isso aqui é o quê? É a diagonal principal e os elementos acima e abaixo dele são o quê? São zeros. Ok? Tudo bem ou não? Certinho? Tá. Então, vamos tentar acabar com essa nossa teoria aqui. Bom, então nós já pegamos todos os coeficientes no caso, montamos aqui a matriz alongada, a matriz estendida, e o quarto item diz que a matriz em questão ela tem que ser igual a uma matriz de identidade. Bom, como nós já sabemos que é uma matriz de identidade, então ela tem que ser do tipo o quê? Ela tem que ser do tipo isso aqui, ó. 1, 1 e 1, porque é uma matriz 3 por 3, ok? Então vai ser 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Certo ou não? Certinho ou não? E lógico, desculpa aqui, corta, né? Corta aqui no caso. Como isso aqui são os resultados, né? Pode chamar aqui no caso de resultado 1, resultado 2 e resultado 3. Tudo bem, gente? Certinho? Então vamos recordar? Primeira coisa para a gente antes de fazer o método Gauss-Jordan, esse sistema tem que possuir o quê? Tem que possuir um número de equações igual ao número de incógnitas. O sistema tem que possuir um número de equações igual ao número de incógnitas. Ah, Djalma, se não dá, se não tiver esse número de equações igual ao número de incógnitas, lá na incógnita, por exemplo, você coloca lá o número zero, ok? No segundo tópico diz o seguinte, que o número de linhas tem que ser igual ao número de equações, né? O terceiro tópico ele diz que o número de colunas tem que ser igual ao número de incógnitas mais 1. É o que acontece aqui, né? Eu tenho aqui, então, no caso, se eu tenho 3 incógnitas, no caso, que é o x, y e z, e somar com mais 1, eu teria, então, no caso, 4 colunas, percebe? Eu tenho 3 incógnitas mais 1. Ou seja, eu tenho 4 colunas aqui nesse caso, então. 1, 2, 3 e 4, ok? E lógico, toda essa matriz tem que ser igual a uma matriz identidade. Tudo bem, gente? Certinho? Vamos aos exercícios. Olha só, eu costumo dizer que que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam multidões. Então, irmãos, vamos resolver mais esse exercício aqui. Bom, a gente havia falado que para resolver pelo método de Gauss-Jordan, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o sistema, ok? Bom, analisar o quê? Verificar se o número de equações é igual ao número de incógnitas, ou letras, né? E aqui isso procede, por quê? Porque nós temos 3 equações e 3 incógnitas, né? Ou seja, x, y e z, ok? Feito isso, vamos montar aquela matriz alongada, então, no caso, né? Ou estendida, ok? Vamos lá, então. Você já sabe, né? O tio já explicou para você, que é o seguinte. Pegar os coeficientes, né? Das incógnitas aí no caso. Então vamos pegar a primeira linha para fazer isso. Então, na primeira linha nós temos o coeficiente, que é 1 e 1 e 6. Temos que é menos 1 e menos 4. Temos que é 2, menos 1 e 1. Ok ou não? Certinho? Você sabe, no caso, que eu já falei para você também,
que os elementos que ficam depois da igualdade, a gente isola eles. Certo ou não? Isola esses caras aí. Certinho ou não? Mas você também já sabe o seguinte, que para a gente resolver a matriz pelo método de Jordan, Gauss-Jordan no caso, ela tem que ser igual a uma matriz de identidade, ou seja, que os elementos acima e abaixo da diagonal principal sejam o quê? Sejam zeros, ok? E os elementos da diagonal principal sejam o quê? Seja 1. Então vamos escrever isso? Vamos lá. Os elementos da diagonal principal, ok ou não? Então, abaixo dele os zeros, vamos escrever os zeros então. 0 para você, 0 para você, e acima dele também 0. Certo ou não? E do lado dele no caso, vai restar o quê? Vai restar os resultados. Então vamos chamar esse cara aqui, por exemplo, de R1, de R2 e de R3. Ok ou não? Beleza? Tá. O que a gente vai fazer aqui com vocês? Vamos fazer o seguinte. A gente já resolveu essa conta aqui no caso, né? Eu vou explicar para você passo a passo. Mas à medida que a gente vai executando o exercício no caso, eu vou apagando o posterior e fazendo o anterior. Porque fazendo o anterior, ele vai refletir no posterior. Como assim, João? Calma aí, vamos lá. Olha só. Vou pegar esse cara aqui, ó, essa matriz já pronta e vou colocar ela aqui. Ok ou não? Beleza? Tá, e aí? E aí é o seguinte, qual é o nosso objetivo no caso? Nosso objetivo é zerar, né? Ou seja, zerar os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Certo ou não? Que é essa aqui, né? Que é essa diagonal principal aqui no caso. Então, o meu objetivo primeira coisa, é zerar o 1 e zerar o 2 aqui no caso, ok? Mas para isso, o que é preciso acontecer? É preciso que eu tenho que somar, por exemplo, esse 1 com um menos 1. E somar, por exemplo, esse 2 com menos 2, por exemplo. Já não vou fazer isso. Exatamente por isso que eu coloquei esses caras aqui. Então eu vou te convidar a fazer o seguinte. Esquece esse menos 2, tá? Esquece esse menos 2. O que a gente vai fazer? Você vai fixar a primeira linha. Vamos fixar então a primeira linha, ok? Vamos fixar a primeira linha, tá? E nós vamos multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar a segunda linha nesse sentido. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a segunda linha. Ok ou não? Então vamos fazer isso. Esqueça por enquanto o menos 2 aqui no caso, ok? Então vamos fazer isso. Bom, para isso que eu vou fazer, o tio falou, eu vou resolver o anterior e apagar a posterior. Tá certo ou não? Então eu vou fazer isso, ó. Estou apagando um dedão mesmo, no caso é assim mesmo, tá? Aquele feito bruto. Vamos lá. Bom, a parada é o seguinte, uma vez que eu fecho, né, que essa matriz, no caso, a primeira linha dessa matriz vai ser multiplicada, o que eu faço? Eu mantenho os elementos dela. Então eu vou escrever ela. 1 e 6. Ok ou não? Certinho? Deixa ela aí. Agora vamos multiplicar. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 1 dá quanto? Dá 0. Certo ou não? Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais menos 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 1 dá quanto? Menos 1 mais menos 1, menos 2 também. Certo ou não? Menos 1 vezes 6 dá quanto? Menos 6. Menos 6 mais menos 4 dá quanto? Menos 10. Certo ou não? Beleza? Bom, gente, uma vez feito isso no caso, o que a gente vai fazer agora? Você vai esquecer agora, né? Vai esquecer esse menos 1 e vai olhar só para o menos 2 aqui. Vai esquecer o menos 1 e vai olhar só para o menos 2. O que vai acontecer? Esse menos 2, ele vai multiplicar a primeira linha e vai somar com a terceira. O menos 2 vai multiplicar a primeira linha e vai somar com a terceira. Vamos fazer isso? Menos 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Mais menos 2 dá quanto? 0. Então anota o 0 aí. Certo ou não? Menos 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Menos 2 mais menos 1, menos 3. Escreve aí. Certo ou não? Menos 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Menos 2 mais 1 dá quanto? Menos 1.
Menos 2 vezes 6 dá quanto? Menos 12. Menos 12. Menos 12. O que esse senhor está fazendo aqui? Né? Isso não é 11, né? Mas aqui é 1. Menos 12. Menos 2 vezes 6 dá quanto? Menos 12. Menos 12 mais 1 dá quanto? Menos 11. Certo ou não? Beleza? Tá, e aí? E é o seguinte, e aí que nós já resolvemos, ou seja, já zeramos os elementos de adquirir no caso, que se fosse o 1 e o 2 aqui no caso já estão zerados. Vamos olhar agora, no caso, para o segundo, né, essa segunda matriz aqui, ok ou não? Perceba o seguinte, perceba que a segunda linha, ele contém números divisíveis, ou seja, o 10 dividido por 2 aqui no caso. O que eu vou fazer? Vou dividir toda essa linha no caso por quanto? Por 2, por menos 2. Por quê? Porque no meio dela, né? No meio dela aqui no caso, eu quero forçar um 1. Por quê? Aqui tem um 1 também, né? Olha lá, na diagonal principal. Tem um também, então vou forçar um 1 ali. Ok ou não? Vamos fazer isso? Então, menos 2 dividido por... Então, o que você vai fazer? Como o Gil falou, vou fazer anterior. E resolver a posterior. Vamos apagar? Vamos apagar então, olha lá. Vamos apagar. Isso aí. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte. A gente vai copiar a primeira linha e vai copiar a terceira linha. Só vai alterar a segunda linha aqui no caso. Vamos copiar a primeira, vamos copiar a terceira, só vai alterar a segunda. Vamos fazer isso. Então é 1 e 6. 0, menos 3, menos 1 e menos 11. Então, 0 dividido por menos 2 dá quanto? Dá 0. Menos 2 dividido por menos 2 dá quanto? Dá 1. Dá 1. Menos 2 dividido por menos 2 dá quanto? Dá 1. E 10, no caso, dividido por menos 2 dá quanto? Dá 5, né? Dá 5. Dá 5. Ok ou não? Beleza? Bom, estamos fazendo agora, no caso, a terceira matriz. Ok ou não? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é zerar esse cara aqui, ó. Eu quero zerar esse cara aqui. Né? Assim como... está disposto para a gente, no caso, essa matriz identidade aqui no caso, ok ou não? Certo? Tá, e aí? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a terceira linha, no caso, por 3 e somar com a segunda linha. Eu vou multiplicar a segunda linha por 3 e somar com a terceira linha, ok ou não? Então, vamos fazer isso? Para isso, vamos apagar de novo, né, no método bruto, né, que é rústico o negócio, né? Olha, vamos lá. Olha lá. Como nós não mexemos na primeira linha, deixa ela ali. Então copia ela de novo. 1 e 1, né? 1 e 1 e 6. Como nós vamos pegar, então, no caso, a segunda linha, não vai mexer nela, tem que manter ela, então. Vamos manter, né? 0, 1 e 5. E quem vai alterar? Vai alterar a terceira linha, que é 0, menos 3 e menos 1. Ok ou não? 0, menos 3 e menos 1. Ok ou não? Então vamos lá. Bom, menos 3 vezes 0 dá quanto? 0. 0 mais 0, 0. É isso mesmo. 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3. 3 menos 3 dá quanto? Dá 0. Conseguimos de novo, olha lá. 0. 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3. 3 menos 1 dá quanto? 3 menos 1, 2. Certo ou não? Certo? Beleza ou não? 3 vezes 5 é quanto? 15. 15 menos 11 é quanto? 4. Olha aí, ó. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Sossegado, né? Belezinha? Bom, agora nós vamos olhar para essa matriz aqui no caso e a resposta vai vir para cá. Ok ou não? Então, se a resposta vai vir para cá, vou pagar tudo aqui. Certo ou não? Vou pagar tudo aqui. Vamos tentar resolver. Beleza? Então vamos lá. Bom, do mesmo modo que aconteceu aqui, né, na segunda matriz, aqui contém números divisíveis por outro, ou seja, um 4 dividido por 2. O que eu vou fazer?
Eu vou dividir toda essa linha aqui no caso por quanto? Por 2. Então o que eu vou fazer? Como eu vou mexer só na terceira linha, eu vou copiar a primeira e vou copiar a segunda. Como eu vou mexer só na segunda linha, no caso, só a segunda linha que vai ser alterada, porque eu vou dividir por 2, eu vou copiar a primeira linha e vou copiar a segunda linha. Ok? Não? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Então é 1 e 6, 0, 1 e 5. Ok ou não? Agora vamos dividir. 0 por 2 é 0. 0 por 2 é 0. 0 por 2 é 0. 0, como chama? 2 dividido por 2 é 1. Olha lá, ó. É 1. E 4 dividido por 2 é quanto? É 2. Certo ou não? É 2. Tudo bem, gente? Certinho? E deu direitinho, né? Porque a diagonal principal, no caso, tem que ser quanto? Tem que ser 1. E nós já achamos um 1 aqui no caso, ok? Beleza ou não? Certinho, gente? Bom, a situação agora é a seguinte. Eu quero zerar esse cara aqui, ó. Eu quero zerar esse cara aqui. Vou fazer a anterior e vou apagar a posterior. Então, vou fazer isso? Vamos lá. Vamos fazer isso. Olha aí. Bom, eu vou mexer, então, no caso, eu vou mexer na terceira linha. Eu vou mexer na terceira linha, certo ou não? Então, ela fica intacta, no caso, né? Ela não se mexe, tá? Também, como eu não mexi na primeira linha, as linhas que não vão ser alteradas vai ser então a primeira e vai ser a terceira. Vai ser a primeira no caso porque eu não mexi nela e vai ser a terceira no caso porque eu fixei ela para fazer conta na segunda, ok? Vamos fazer isso. Então vai ser 1 e 6. Aqui no caso é 0, 0, 1 e 2. E vamos lá. Menos 1 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 é 0. Menos 1 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1, mais 1 é 0. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 5 dá quanto? Dá 3. Olha aí. Certo ou não, senhores? Beleza? Certinho? Tudo bem aí ou não? Tá vivo? Então vamos lá. Olha só. Bom, o nosso objetivo agora no caso é o quê? O nosso objetivo é nós zerarmos esse cara aqui, ó. Nós zerarmos esse cara aqui. Ok ou não? Porque perceba o seguinte, perceba que na anterior eu posso até mapear para você. O meu objetivo de zerar é exatamente isso aqui, né? É isso aqui que eu tenho que zerar, né? Esses caras aqui tem que zerar. Já zerei um, né? Falta zerar esse cara e esse cara aqui. Por hora, vamos zerar esse cara aqui. Ok ou não? Então vamos lá. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda linha por menos 1 e vou somar com a primeira linha. Vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e vou somar a primeira linha. Ok ou não? O que acontece? Como eu vou pegar a segunda linha e vou multiplicar, essa aqui não vai se alterar. Essa segunda linha aqui no caso, não se altera. Ok? Como eu não mexi nessa linha aqui no caso, ela também não vai se alterar. O que eu vou fazer? Eu vou apagar então no caso o procedimento que tem feito, né? Então vamos fazer isso. Deixa eu falar com você então, que a segunda linha não vai ser alterada porque ela vai ser multiplicada, e a terceira linha no caso não vai ser alterada porque ela não foi mexida. Então vamos lá. Então vai ser 0, 0, 0 e 1, certo ou não? 0, 0 e 1. Tá feio esse aqui. Tá assim. E 1. E aqui dá 2. Aqui dá 2. Certo ou não? Aqui é 0, 0, 1 e 0 e 3. E lá em cima vai dar o quê? Vamos ver. Menos 1. Menos 1 vezes 0 dá quanto? 0 mais 1 é 1. Escreve aí. Menos 1. Menos 1 vezes 1 dá quanto? Menos 1. Menos 1 mais 1 dá quanto? 0. Olha lá. Menos 1 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Olha lá. Certo ou não? Menos 1 vezes 3 dá quanto? Menos 3. Menos 3 mais 6 dá quanto? Dá 3. Olha lá. Certo ou não, senhores? Tranquilo ou não? Belezinha? Certinho, hein? Tá, então vamos lá. Perceba o seguinte. Perceba que só falta zerar esse cara aqui, né?
só falta zerar esse cara aqui. Lembra lá, nesse início aqui no caso? Eu já zerei esse, falta agora esse cara aqui para zerar. Ok, não? Para isso que a gente vai fazer, nós vamos multiplicar essa terceira linha, no caso, por menos 1 e somar com a primeira linha. Vamos multiplicar a terceira linha por menos 1 e vamos somar a primeira linha, ok? Como nós vamos multiplicar na terceira linha, no caso, eu fecho ela na casinha, não mexo nela. Certo ou não? Vamos apagar aqui então, qual é o procedimento para seguir a rota do nosso protocolo aqui no caso, né, de ensino dela. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar fixo, porque eu vou multiplicar essa linha aqui no caso, então eu vou escrever essa linha fixa, né? Vai dar 0, 0, 1 e 2, certo ou não? Essa segunda linha aqui, no caso, também não vou mexer, então deixa ela aí, deixa como está, 1 e 0 e 3, certo ou não? E vamos partir para a primeira linha, a linha que vai ser alterada, ok ou não? Então vamos lá. Menos 1 vezes 0 dá quanto? Dá 0. 0 mais 1 é 1. Menos 1 vezes 0 dá quanto? Dá 0. 0 mais 0 é 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1 dá quanto? Menos 1. Menos 1 com mais 1 dá quanto? Dá 0. Certo ou não? Menos 1 vezes 2 dá quanto? Dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá quanto? Menos 2 mais 3 dá quanto? Dá 1. Certo ou não? Beleza? Certinho aqui? Gente, perceba o seguinte agora é o caso. Perceba que tudo isso aqui no caso é a nossa resposta, né? É a nossa resposta. Como assim, João? Vamos pegar essa matriz aqui no caso e vamos passar para sistema novamente. Olha só. Então, ó, só para você enxergar. É a mesma coisa, aquela matriz aqui no caso é a mesma coisa que escrevemos o que no sistema? X mais 0y mais 0z é igual a quanto? É igual a 1. 0x mais y mais 0z é igual a quanto? É igual a 3. 0x mais 0y mais z é igual a quanto? É igual a 2. Então, portanto, como isso aqui é 0, portanto, aqui no caso, x é igual a quanto? É 1. Como que isso aqui é 0 e isso aqui é 0, então, portanto, y é igual a quanto? A 3. Como isso é 0 e 0, portanto, y é igual a quanto? Z é igual a quanto? É igual a 2. Então, a nossa solução, senhores, solução vai ser o quê? Vai ser 1, 3 e 2. Olha que bonito, olha que lindo, olha que maravilha. Tudo bem, gente? Certinho aí? Bonito, né? Ótimo. É isso mesmo? Vamos para o próximo. Então, rapaziada, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela sua presença, né? Agradeço aí mais uma vez ao meu amigo, no caso, Thiago Mesquita, no caso, grande abraço, meu irmão, tá certo? Do meu modo, mando um grande abraço para toda a rapaziada da sua turma, no caso, da Tecnologia da Informação, TI, da FATEC, Guaratinguetá, tá certo? Grande abraço para vocês. E eu só desejo que Deus, o Divino Espírito Santo, abençoe e guarde todos vocês. DJ Matemática, aqui não se decora, aqui se aprende. Tamo junto.